E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 178 da prova do Enem de 2009. Um artesão construiu peças de artesanato interceptando uma pirâmide de base quadrada com um plano. Após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das faces pentagonal. Qual dos argumentos a seguir justifica a conclusão do artesão? Bom, vamos fazer essa questão de uma maneira... Primeiro vamos eliminar algumas alternativas que não têm sentido e depois a gente vai analisar um pouco mais a fundo o desenho. Tá legal? Ele está dizendo o seguinte: após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das fases pentagonal. Tá? O que é uma figura pentagonal? É uma figura que tem 5 lados. Tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha nas alternativas só para a gente não perder tempo com elas. A alternativa A diz o seguinte: uma pirâmide de base quadrada tem 4 arestas laterais e a interseção de um plano com a pirâmide intercepta suas arestas laterais. Assim, esses pontos formam um polígono de 4 lados. Tá vendo que ele está falando 4 lados? Independente de a gente entender a figura, da gente entender o plano ou a pirâmide. Ele está dizendo simplesmente aqui no enunciado que uma das faces poderia ser pentagonal e o argumento que justifica essa conclusão não pode ser a de que esses pontos formam um polígono de 4 lados. Na letra B, a mesma coisa. Ele está dizendo uma pirâmide de base quadrada, tem 4 faces triangulares e tudo mais, e aí ele diz logo um dos polígonos tem 4 lados. Então, isso aqui invalida a alternativa A e a alternativa B. Tá bom? Agora, na alternativa E, ele também fala a mesma coisa. O número de lados de qualquer polígono obtido interceptando-se uma pirâmide por um plano é igual ao número de arestas laterais da pirâmide. Como a pirâmide tem 4 arestas laterais, o polígono tem 4 lados. Então, a letra A, a letra B e a letra E, todas elas falam que o polígono tem 4 lados, o que contradiz o enunciado da questão, que fala que uma das faces é pentagonal. Tá bom? Então, vamos agora, sobrou a alternativa C e a letra D. Vamos ler a letra D. O número de lados de qualquer polígono obtido como interseção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. Como a pirâmide tem 5 faces, o polígono tem 5 lados. Então agora a gente pode fazer um desenho, né? Vamos desenhar aqui uma pirâmide. Vocês sabem o que é uma pirâmide, né? É uma figura mais ou menos assim. Tá certo? Essa é a pirâmide. O que ele está dizendo na letra D? Que o número de lados de qualquer polígono obtido com uma interseção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. A pirâmide tem 5 faces, certo? Ela tem a base aqui embaixo e ela tem 4 lados. Ela tem um lado que é a face da frente, outro lado que é essa face daqui, outro lado que é a face traseira e outro lado que é a face do lado esquerdo, tá bom? São 4 faces mais a base. Essa é a pirâmide. E ele está dizendo que qualquer polígono obtido como interseção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. Isso não é verdade por quê? Imaginem que eu corto essa pirâmide pela metade. Eu vou cortar ela bem aqui. Ó. Se eu corto bem aí, o que acontece? Eu vou ficar com uma pirâmide menorzinha. Não é verdade? Eu vou ter uma piramidezinha aqui, menorzinha. Desculpe o desenho que está um pouquinho feio. E eu vou ter embaixo um quadrado que é a base cortada, certo? E aqui um quadrado maior. E aqui a ligação. Tá certo? Então, isso aqui se encaixa com isso. Esse polígono aqui, que foi obtido da intersecção com um plano junto com a pirâmide, não é um polígono de 5 lados, é um polígono de 4 lados. Vamos pintar ele de verdinho aqui. Esse polígono aqui, ó, ele é um polígono de 4 lados, não de 5, tá bom? Então, não é verdade que o polígono tem sempre 5 lados. A letra D também está errada. Só sobrou a letra C. Então, a letra C com certeza está certa. Como é que a gente comprova que a letra C está certa? Uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces e a interseção de uma face com um plano é um segmento de reta. Então tá. A pirâmide de base quadrada tem 5 faces? A gente viu que tem. Então tá legal. A interseção de uma face com um plano é um segmento de reta. Perfeito. Se eu pego um plano e corto essa pirâmide, o que eu vou obter
né? Vamos fazer um corte aqui. Tá, aqui. Aí eu faço o plano aqui. Imagina que eu estou cortando, certo? O que vai aparecer aqui em verde é o segmento que corta o plano com a pirâmide, certo? Que a gente viu agora há pouco que era um quadradinho, tá? Mas nem sempre vai ser um quadradinho, porque eu desenhei esse plano aqui retinho, paralelo com a base. Mas e se esse plano for inclinado, né? Vamos ver como é que ele fica se ele for inclinado. Se ele for inclinado, nós vamos ter um plano mais ou menos assim, certo? E aí, os pontos em que ele cortar não vai ser um quadrado, vai ser uma outra figura, tá bom? Agora, o que ele está dizendo? Se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa interseção tem 5 lados. Então, se eu conseguir um plano que corte essa face do lado direito, essa face do lado esquerdo, e essa face de trás, e a base da pirâmide de baixo, eu vou ter um polígono de 5 lados. Para a gente entender melhor, vamos ver uma figura mais desenhadinha, porque eu não sou um bom desenhista. E olha só, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Essa é uma pirâmide, né? Nessa pirâmide eu tenho, imagina um plano cortando aqui, e ele atravessa as 5 faces. A de baixo, a face da esquerda, a face de trás, a face da parte direita e aqui. Então eu consigo formar um polígono de 5 lados. Tá legal, pessoal? Então a alternativa correta é a letra C, mas o importante aqui que eu queria que ficasse é que a gente consegue resolver essa questão mesmo sem precisar fazer o desenho completamente. Porque a gente consegue eliminar todas as outras alternativas porque elas não fazem sentido, tá bom? A letra A, a letra B e a letra E porque não tem 4 lados, e a letra D porque a gente notou que existe um caso de corte da pirâmide que não forma um polígono de 5 lados. Pode formar um polígono de 4 lados se esse plano for paralelo à base. Até a próxima, pessoal. Abraço!